Soberano Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, agradecer o Teu nome aqui neste lugar, Senhor, pois o local onde nós viemos nos refugiar, Senhor, pedimos força, que o Teu poder, o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos guardar de tudo que existe errado nesse mundo. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer através desse estudo, ó Pai, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa se fazer presente aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Porque a Tua palavra está sendo entoada, Senhor. E onde a Tua palavra está sendo falada, ali está o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa ser canal de bênção na boca do pastor Marcos, ó Pai. Que ele possa, Senhor, nos instruir e nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Queremos agradecer o Teu nome aqui neste lugar, Senhor. Sim, Deus. Queremos te agradecer por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Amém. Cristo. Amém. Amém. Gente, então a gente vai começar hoje Gênesis capítulo 9, não é isso? Gênesis capítulo 9. Nós vimos que Noé e a sua família saíram da arca, que o primeiro animal que ele soltou foi um porco, o porco não voltou, depois soltou uma pomba, e a pomba trouxe no seu bico uma folha de oliveira. Não é isso? Tá? Então, no capítulo 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Qual é essa aliança? Alguém lê para mim, por favor, o versículo 15 do capítulo 9. Versículo 15 do capítulo 9. Através de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Não, capítulo 9, versículo 15. Então, me lembrarei do meu conserto, que É isso mesmo. Mas aqui. Então me lembrarei do meu conselho, que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Então, Deus fez uma aliança com Noé assim que ele e a sua família saíram da arca. A aliança de Deus para com Noé foi: nunca mais eu volto a destruir a terra como eu destruí com o dilúvio. Ou seja, nós vimos na semana passada que aqui foi o segundo dilúvio da Bíblia, não foi o primeiro. Né? Deus já tinha destruído a terra por uma vez, né? Não sei se quem viu semana passada, né? Mas a gente falou, né, que a questão do Espírito para sobre a face das águas, da criação, foi um dilúvio que caiu sobre a terra e destruiu toda a raça humana, os dinossauros e tudo mais. Por isso que tinha água. Na terra não existia água. Né? E agora, no segundo dilúvio, Deus destrói também a terra novamente. Né? As águas subterrâneas sobem, as questões da chuva também e tudo mais fizeram com que a terra fosse destruída. O que acontece agora é que Deus faz uma aliança com Noé, falando assim: Noé, vou fazer um concerto, né? Na Bíblia da Glória fala isso, vou fazer uma aliança com você, nunca mais eu volto a destruir a terra com um dilúvio, né? Com uma enchente, que a gente acredita que não foi só na localidade que Noé estava, mas acredita que foi uma enchente global. Tá bom? Até aí foi, gente. Então, Deus faz uma aliança com Noé. Logo após essa aliança, Deus fala que vai dar um sinal. Que sinal é esse, gente? Arco-íris. Exatamente. Então, o sinal que Deus dá do elo, né, do concerto, da aliança de Deus para com o homem, em relação a isso, é através do arco-íris. A partir do versículo 20, a gente vai ver que Noé, ele planta uma vinha. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Alguém lê para mim a partir do versículo 20. A gente vai ver aqui uma história bem interessante. Pode ler, professor. Pode ler.
e bebeu do vinho e estabeleceu-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos. Calma aí, então, só para a gente entender aqui, a gente vai continuar já ali. O que Noé fez? Plantou uma vinha. Vinha dá o quê? Uva. Tá? Então foi lá, Noé na vinha, né, e tomou bastante, né, vinho, e ali aconteceu um problema. O que aconteceu? Ele ficou embriagado, tirou a roupa, né, ficou nu, e aí disse que os filhos dele contemplaram ele nu, viram ele nu. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Tá? Versículo 23, Eduardo. 23. Então tomaram sem a Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e o seu rosto eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Só um minutinho. Sem Jafé, então fizeram o quê? Para que ninguém veja a nudez do nosso pai, e nós podemos preservar, no caso, a identidade dele, vamos ver o seguinte: a gente vira de costas, mas envolve ele numa capa. Tá bom? Vai lá, Eduardo, 24. E despertou Noé no seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus irmãos, aos seus irmãos. E dito: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé. 27, Eduardo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E o que acontece é isso. Noé tinha os seus 3 filhos. Sem, em algumas traduções está escrito Cã ou Cão, da mesma coisa, e Jafé. O que aconteceu? Tanto Sem quanto Jafé preservaram seu pai em relação à sua nudez, e por isso eles foram abençoados. Mas já Canaã não. Cã não, né, filho de Canaã. Já não aconteceu da mesma forma. Ele expôs, né, a vida do seu pai, e por isso ele foi amaldiçoado. Então, 2 foram abençoados e 1 foi amaldiçoado. E nós sabemos que a descendência de Jesus vem de quem? Porque Cã, ele zombou da nudez do pai. Isso. De quem vem a descendência de Jesus? Quem foi que entrou no lugar de Abel? Falei isso semana passada, gente. De quem vem agora a descendência de Jesus? Vamos lá em Mateus capítulo 1. Vamos lá em Mateus capítulo 1. Abre aí comigo, por favor. Isso aqui vocês têm que gravar que isso é importante. Qual é? Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Olha só o que ele diz lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez, e por aí vai. O que acontece é que nessa genealogia que nós vemos aqui em relação a Jesus, nós não vemos a questão de Adão, mas nós vemos a partir de Abraão. Mas a genealogia de Jesus, para que você saiba, vem de Sem. Quem entra no lugar de Abel é Sem. Até aí foi, gente.
O capítulo 10 vai falar da genealogia de Noé. Vocês sabem de onde veio Abraão, gente? Vocês sabem de onde veio Abraão? Abraão veio de uma terra chamada Ur dos Caldeus, não estava nada aqui. Veio de uma terra chamada Ur dos Caldeus, que corresponde à Mesopotâmia. Eles serviam um deus chamado de Dagon. Dagon era um deus que pedia como sacrifício holocausto a morte dos seus primogênitos. Ou seja, Eduardo tem um primogênito, tem um filho mais velho. Então, Dagon pedia como sacrifício o filho mais velho de Eduardo. Ou seja, como sacrifício, como holocausto, como devoção àquele Deus. E aí, o que acontece? Quando Abraão ele é estabelecido na Bíblia, na genealogia de Jesus, o que acontece? Deus está chamando gente que não faz parte do povo, que, no caso, iniciou a sua história na Bíblia. Ou seja, Deus ele começa a estabelecer algo chamado patriarcas. Patriarcas são aqueles que dão origem a um novo elo, a um novo momento na Bíblia. Vamos ver aqui o que vai acontecer a partir do capítulo número 10, que é a história da Torre de Babel. Isso é Gênesis? Gênesis, vamos Gênesis. Estava lá em Mateus. Gênesis 10. Olha só o que vai falar aqui a história para a gente. Sobre um homem chamado Nimrod. Anota esse nome aí, por favor. O nome do homem Nimrod. Quem foi Nimrod, gente? Uma da descendência que caiu. E o que ele fez? Por que Fez a ele... Torre de Babel. Ele é neto de Cã. Isso. Está aqui, ó. Na genealogia do capítulo 10, está ele aqui, ó. Gênesis 10. 10. Isso. Estas são coisas de geração a E o princípio do seu reino foi Babel. Está lá no versículo 10. Alguém quer ler esses nomes bacanas aí? E o princípio do seu reino foi Babel, e Heráclito, e Acade, e Calebe, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou em Nínive e Reobote, e Calã. Continua. Pode ir, pode ir. Recém entre Nínive e Calã está a grande cidade. E Nisraim gerou a Ludim, e a Anim, e a Labim, e a Nafi, e a Patruzim, e a... Precisa ler isso tudo? Nome de Safra, os filisteus e a Caftorim. A Canaã gerou a Sidom, seu primogênito e a Et. E ao Jebuseu, ao Morreu, ao Jezreel, ao Heveu, ao Arqueu, ao Sineu, e o Arbadeu, ao Zemareu e o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Escuta isso, aqui começa o problema. Nimrod, ele vê uma oportunidade de tomar o lugar de Deus, falando o seguinte: Deus nunca mais vai destruir a terra, porque eu vou construir uma torre bem alta, que aí as águas não vão poder alcançar a gente se a gente estiver na torre. E, acoplado disso, junto disso, ele entende o seguinte: que esse povo, que no caso agora foi
colocado, se tornam seus filhos, né? Ou no caso ele se torna uma espécie de um governador, uma liderança, né? E ele fala assim, olha, se nós construirmos a Torre de Babel, nós também poderemos chegar perto de Deus. Quanto mais alto nós estivermos, mais perto de Deus nós estaremos. E aí Deus, a Bíblia diz isso no seu pedido, a Bíblia que diz que começa a ver aquilo. E eles começam a construir a Torre de Babel. Só que aí Deus faz uma inversão de línguas. Ou seja, enquanto um fala uma coisa, o outro entende outra. Enquanto um fala uma coisa, o outro entende outra. Ou seja, há uma confusão de línguas. É a mesma coisa que o Pedro falou assim, me passa o cimento, eu quero dar água para o Pedro. Ou seja, há uma confusão. Ninguém se entende e a construção, no caso, vai à falência. Porque aonde não há comunicação e aonde as pessoas não se entendem, levou à falência dos planos de Nimrod. Ou seja, Deus não estava diante daquilo que Nimrod estava fazendo. Tá? A confusão das línguas está aí no capítulo 11, versículo 7. Olha só o que ele diz. Pode ler. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor nos espalhou dali. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra. Cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel, porque o Senhor confundiu a língua. Ok? Até aí foi, menos? Então, Nimrod teve os seus planos fracassados. Até aí foi? Foi. Agora começa o 12. E aqui, toda a atenção é pouca. Vai começar a história de Abraão. A questão é a seguinte: por que Deus não continua a sua história com os filhos de Sem? E prefere chamar um homem de uma religião pagã, um homem que já tinha uma certa idade avançada. Por que Deus não usa, no caso, os descendentes de Sem? O que acontece? Os descendentes de Sem, eles começam a povoar a região da Ásia. Anote isso daí. Os descendentes de Sem, eles começam a povoar a região da Ásia, do mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. Agora, para que você saiba, A povoar, eu não peguei tudo. a região da Ásia, do mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Agora, para que você entenda, é o seguinte: Sem, ele é antepassado de Abraão. Na terra, quando desceu os filhos de Noé, da arca, só desceu ele e a sua família. Não tinha mais ninguém. Tá? Eles foram se multiplicando, até que da descendência de Sem vem Abraão. Só que cada localidade escolheu um Deus. E a localidade da Mesopotâmia, onde os caldeus, no caso, que é a mesma coisa, escolheu um Deus para popular, Deus Janon. Tá? Então, no caso, nós entendemos que Abraão, ele é descendente de Sem. Tá?
Ficou confuso isso ou não? Fala, Dona. Não, é só uma correção ortográfica. Hã? Só uma correção ortográfica. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, no caso, Abraão, descendente de Sem. E agora nós vamos começar a ver a história de Abraão, que no caso vai falar sobre as promessas. Né? Abraão, né? O nome dele significa pai nas alturas. Abraão, ou Abraão, como você preferir. Abraão, pai nas alturas. Sarai significa briguenta. Pastor, Mulher rixosa. Abraão, você falou Abraão? Abraão. Abraão antes, né? Abraão. Pai. Abraão significa Abraão pai foi das depois. alturas. Pai das alturas. Hã? Abraão, Abraão, é sem o A, menos um A. Abraão, pai nas alturas. E Sarai significa briguenta. Quando ele é transformado em Abraão, porque Deus muda o nome dele, agora Abraão, ele significa pai de nações. Sarai significa o quê? Sarai, briguenta. Agora Sara, quando ela é transformada, Brilho o quê? briguenta. Ah, briguenta. Briguenta. Ah, Aí depois ele é transformado em Abraão. Repete aí, amor. Repete que eu chamo. Vamos lá então. Abraão significa pai das alturas. Sarai significa mulher briguenta. 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 O pessoal está entendendo pimenta. Não, briguenta. Briguenta. Agora Abraão. Abraão. Não é mais Abraão. Abraão, o nome dele é transformado, é mudado. Significa pai de nações. E Sara, porque é tirado o I, significa mãe de nações. Até aí foi? foi, pastor. Por que Deus muda o nome deles? Por que, gente? Talvez porque o nome deles não fosse compatível com as promessas de Deus que ele tinha deles. Então eu acredito que as promessas de Deus eram uma, né, e a realidade do nome deles era outra. Então o propósito permaneceu, confirmando a promessa que Deus tinha para a vida deles. Tá? Por causa do significado, não, pastor. Foi? É por causa do significado do nome, então. Foi, desculpa. É por causa do significado do nome, então. Qual o nome? Que Deus deu o nome. Então, deu Abraão e Sara. Abraão e Sara. Ele mudou o nome porque o nome deles não significava aquilo que Deus queria pedir para ele. Entendeu? Entendeu? Isso ele mudou o Aí nome. tinha tipo assim, é um significado, mas Deus acha que não é para ele, ele troca o nome disso. Troca o nome deles. Para eles verem uma nova realidade. Porque qual era a realidade deles? Abraão era casado com Sarai. Abraão não podia ter filhos porque, no caso, Sarai era estéril. Ou seja, Deus faz uma promessa para eles e dá para eles uma direção. Eu vou falar sobre isso já. Sara era minha irmã dele também. Diz que tinha um parentesco. Eu não posso dizer que era minha irmã porque a Bíblia não diz isso. A novela diz isso, mas a Bíblia não diz. Entendeu? As pessoas, né, estudiosos, né, teólogos, defendem essa tese, que no caso ela tinha um nível de parentesco com Abraão. Mas no caso, a Bíblia não diz. Então eu não posso dizer que era. Entendeu? Pode-se supor que era. Porque naquela época era comum. Né? Primo casar com primo, irmão casar com irmão. No caso, era normal, era comum porque naquela época tinha que povoar a terra. Tanto é que a filha de Ló teve filho com ele. Exatamente.
Entendeu? Acontece agora uma direção que é dada na vida de Abraão. Qual é a direção que Deus dá para ele? Ele sair da terra que ele estava, Da terra, no meio. o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso, é o 12, versículo 1, está dizendo para a gente, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus mostrou a terra para ele de início. Ele conhecia Deus como? Como é que ele começa a ouvir uma voz e começa a obedecer essa voz? Maluco. Né? Porque nós sabemos que uma pessoa, né, que está na humanidade avançada como ele está, provavelmente ele tem condições de adquirir uma doença, né, chamada loucura. Né? Não era muito comum, mas poderia. Né? A pessoa ouviu uma voz, falou: a voz está falando comigo para tomar uma direção na minha vida. Ou seja, eu tenho que sair literalmente, esse é o texto, né, da onde eu estou para um lugar que eu não sei qual é. Então eu imagino ele partindo com a sua mulher, né, com tudo que ele, no caso, possuía, né, para uma terra que ele não sabe nem qual é. Ele começa Deixa eu tirar uma dúvida. O Tera, que era pai de Abrão, ele foi chamado para essa mesma missão de Abrão e não conseguiu? Não foi chamado. Não foi chamado. O chamado que a Bíblia diz é só de Abrão. Abrão e Sara, né, sua mulher. Eu achei que o Tera tinha sido chamado. Não, Tera não foi chamado. Tera não faz parte do projeto de Deus. Terá, né? Terá não faz parte da promessa. Aí, no caso, Deus ainda fala para ele o seguinte: olha, tem mais uma promessa que eu vou te fazer. Nessa sua caminhada, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Isso é a minha promessa para com você. Né? E o que acontece é que diz a palavra de Deus que através dele, através de Abrão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. É o que o texto diz para mim e diz para você também. A descendência dele, né? Descendência de Abrão. Tá? E aí, o que acontece? Ele está na sua caminhada, na sua jornada. E olha só o que acontece no versículo 7 do capítulo 2. Alguém quer para mim, por favor? 12? Não, 12, 7. Lê o 6 e o 7, por favor. E passou Abraão por aquela terra. Abrão, por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a sua semente te darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ótimo. Ele edificou um altar ao Senhor. Aonde que ele aprendeu a fazer altar? Provavelmente um deus dele também, Dagon, tinha altar. Então ele entende que se um deus Dagon tinha um altar, o Deus que ele está ouvindo, que ele não conhece, nunca viu, só apenas está ouvindo a voz dele, também requeresse da vida dele também um altar. Agora, existe na Bíblia algumas coisas que não tem resposta. Tá? O que acontece? Abraão ele começa na sua caminhada, na sua jornada, para a terra que Deus vai mostrar para ele, que ele nem sabe qual é ainda. Ele faz uma parada no Egito. Acontece um problema no Egito. Qual é o problema que acontece no Egito? Vocês lembram dessa passagem? Está lá no capítulo de número 12.
a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, quando ele chegando para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? E disse-lhe: Peço-te que és minha irmã, para que me vê e vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha que coisa interessante. Ele vai para a terra do Egito, porque estava tendo fome naquela terra, e vai lá no Egito pedir guarida, pedir, né, no caso, comida. Quando ele chega lá, ele bola um plano com a mulher e fala assim: olha, eu sei que você é bonita, que você é vistosa, né, e os egípcios olham para você com um olhar diferente. Então faz o seguinte, para a gente não morrer e a gente conseguir o que a gente quer aqui no Egito, fala que você não é mulher, que você é minha irmã. Que aí no caso, né, eles não vão ter vontade de nos matar. Mas aí acontece um problema. Olha só o problema que começa a acontecer no versículo de número 15. 12 e 15. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ela teve ovelhas, olha só os presentes, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele.